Mãe e filha estavam sentadas na cozinha, à noite, tomando um chá de camomila. Era aniversário de um colega e Dolores trouxe para casa alguns bolos da festa. Bia, sua filha de 5 anos, por algum motivo não estava comendo e só estava ciscando com um garfo em cima do bolo, sem comer nada. Ultimamente, a jovem notou que a filha estava comendo menos doces e ficou feliz com isso. Finalmente, pensou a mãe. Quem diria? Dolores pensou na sua explicação para a menina, dizendo que o doce faz mal, porque os dentes vão doer e o corpo vai tomar menos vitaminas. Essa explicação. Mesmo que bem breve, deu certo. Bia realmente começou a comer menos doce. Lembrou de um momento em que ela tinha oferecido um bolo e um café da tarde, mas logo acrescentou que não se devia comer excesso de açúcar. Então, ela sorriu. Quanto menos açúcar você comer, mais saudáveis ficarão seus dentes, querida. Mas mãe, eu como todos os dias. Comi só hoje. Então, Dolores ficou confusa porque ela não tinha comprado chocolate para a filha dela. Realmente, José comprou para ela. Mas, por que ele faria isso em segredo dela, se eles concordassem em limitar a porção de doces para a filha deles? Você comeu chocolate hoje? A mãe dela perguntou. Bia cobriu a boca. Ela deixou escapar e agora ela caiu em si. Então, seu pai comprou chocolate para você. Dolores franziu a testa. Não diga a ele, disse Bia. Eu prometi a ele que eu não ia te contar. Filha, não é assim. Dolores ficou indignada. Não é certo quando a mãe fala uma coisa e o pai fala outra. E se você não tivesse ganhado um bolo no trabalho, eu não saberia que seu pai estava mimando você em segredo. Então, Dolores começou a perguntar a Bia o que era essa conspiração de chocolate entre ela e seu pai. Acabou descobrindo que não era uma conspiração, mas muitas vezes a vizinha vinha visitá-los. Bia admitiu que não gostou muito dessa mulher, que ela era chata, porque ela não gostava de desenhos animados, que o pai ligou desenhos para Bia, mas a Dona Maria não quis assistir. Então, eles se trancavam no quarto. Talvez sejam porque ela gosta de assistir filme de terror. A menina encolheu os ombros. Filha, o que faz você pensar isso? Dolores ficou tensa, e sua filha disse a ela que a jovem acabou ouvindo muitos gemidos, e gemidos vieram da sala. Bom, a pequena criança interpretou do jeito dela. Achou que o papai e Dona Maria estavam assistindo um filme de terror. E foi uma bobagem, na opinião de Bia, porque desenho animado é muito mais divertido. Graças a Deus, pensou Dolores. É muito cedo para uma criança se meter em coisas de adulto. A mãe continuou a questionar a filha e prometeu não contar nada ao pai. Infelizmente, é muito fácil manipular criancinhas. Pode dizer que será o seu segredinho e prometa algo para a criança. Então, ela concorda com isso. Em um primeiro acordo, papai subornou a filha com uma barra de chocolate. Agora, mamãe prometeu levá-la ao parque aquático. A pequena Bia não entendia que ela estava fazendo algo errado, e menos ainda entendia que seu pai estava fazendo algo errado. O parque aquático valeu mais a pena do que Dolores esperava. Ela descobriu que sua vizinha os visitava regularmente. Com isso, ela pensou: pobre pai que ganha quase nada e tem que subornar a filha dele com chocolate para ela não falar nada para a mãe dela. Essa tal de Dona Maria troca de homens como troca de roupa. E agora, ela decidiu roubar o marido de outra. Provavelmente, como ele trabalha em turnos à noite, durante o dia ele teve um caso. E tudo isso acontece enquanto a esposa está no trabalho. Bom, ela suportou tudo, porque depois do nascimento da filha, tudo mudou. Dolores tinha um emprego bem remunerado e o marido trabalhava apenas em empregos de meio período. A esposa recebia o principal ganha-pão dessa família, e por isso o marido o ajudaria, tomando conta da filha, Beatriz. Dolores não ia tolerar traição, mas para não acusar o esposo sem provas, ela decidiu instalar uma câmera escondida.
Ele vai arrumar um monte de desculpas para as pretensões dela e vai dizer que eram todas fantasias de sua filha. Com isso, ele culparia sua esposa e ela sentiria pena dele. Dolores, há muito, entendeu que o seu marido é um agressor, mas ainda não tinha havido nada muito fora da curva. Não viviam pior que ninguém. Então, não adiantava muito o divórcio, na sua visão. Além de já terem uma filha e viverem bem, não valia a pena destruir a família só pelo preconceito que o marido deveria ganhar mais que a esposa. Nitidamente, era a escolha deles. E tudo bem. Então, eles deixaram as pessoas ao seu redor pensarem o que eles queriam. Mas o ponto não está no trabalho, mas no fato de que José sempre encontrou uma desculpa para se justificar. Ele transformou tudo de tal maneira que mesmo que a sua esposa não esteja satisfeita com alguma coisa, ela acabaria pedindo perdão a ele. Cansada, Dolores instalou uma câmera escondida no quarto e não acusou ou perguntou nada ao marido. Ela simplesmente decidiu que era melhor ele não saber que estava adivinhando sobre qualquer coisa. José se comportava como se nada tivesse acontecido. A jovem já pensava que ela só estava se chateando. Talvez ele fosse mesmo inocente, porque Bia podia imaginar qualquer coisa. Mas não teve muito jeito. Ela permaneceu fria com o marido e deu desculpas, sempre usando as suas dores de cabeça e problemas no trabalho. Dolores não podia deixá-lo perto dela, até que ela verificasse tudo no dia seguinte. Dolores voltou do trabalho e José teve outro turno da noite. Ele correu feliz para o trabalho e deu-lhe um beijo de despedida. A jovem mãe olhou desconfiada, porque o marido estava muito alegre. Foi trabalhar como se fosse para uma festa. Então, Dolores perguntou à filha se a vizinha tinha vindo hoje. Bia hesitou, mas disse que tinha, e perguntou à mãe se ela podia comer mais uma barra de chocolate. Hoje eu pedi a Dona Maria para trazer frutas. Bia pensou logo na próxima vez. Disse, baixando os olhos, culpada. Talvez não haja próxima, filha. Disse a sua mãe severamente, e ela foi assistir às imagens da câmera. Mas ainda tinha uma vaga esperança de que fosse algum tipo de erro. Talvez eles estivessem aprendendo a fazer bordados, por exemplo. Dolores sorriu tristemente, enquanto ela assistiu o vídeo até o fim. Infelizmente, o marido estava fazendo exatamente o que maridos maus fazem com suas vizinhas, quando suas esposas não estão em casa. Dolores ficou enjoada, porque estava acontecendo no quarto deles, e logo depois, ela dormiu na mesma cama, onde o seu marido estava fazendo amor com outra. Logo, pensou Dolores, por tantos anos, eu ingenuamente sustentei a família para que ele pudesse traí-la. Não é possível isso. Ela havia escolhido a tática de ataque. E, no caso de qualquer coisa que ele reclame contra sua esposa, ele finge ser um pai de família modelo, que cuida de sua filha e, ao mesmo tempo, flerta com as vizinhas. Ela se perguntava há quanto tempo aquilo estava rolando. Mas Dolores não pensou nisso, porque não importa quanto tempo durasse, estava tudo acabado de qualquer jeito. Ela resolveu largar de uma vez e não dar ouvidos às desculpas bobas de José. Com certeza, ele vai começar a acusar a sua vizinha de seduzi-la. Sempre a vítima, coitadinho. Mais de uma vez, ele já havia dito que quase nunca via a esposa em casa. Dolores sugeriu que ele arranjasse um emprego bem remunerado, e ela não se importava em ficar com a filha deles. Então a pequena disse: Mãe, posso ver outro desenho? Bia entrou na sala de jantar e disse: Posso pular o jantar? Querida, vamos ver um desenho animado no carro, a mãe sugeriu. E agora vamos arrumar as nossas coisas e fazer uma pequena viagem juntas. Ela exclamou: Viva! Com a sua filha pulando, Dolores arrumou as coisas dela e da filha. Elas foram embora. Ela também deixou uma surpresa para o marido na televisão. Ela colocou o vídeo do marido rolando no modo repetição. Um videoclipe interessante. A jovem tinha certeza de que a primeira coisa que faria seria pegar uma garrafa de cerveja,
algumas batatas fritas e sentar para assistir TV, depois de um turno difícil. Bia nem se preocupou em perguntar por que elas estavam indo sozinhas. Ela não gostava muito de viajar com o pai, apesar dos chocolates. Quando a mãe chegava do trabalho, a filha corria para ela e não a deixava ir. Então, José chegou do trabalho de manhã e não tinha ninguém em casa, embora sua esposa não tivesse avisado que ia a algum lugar. Ele ligou para Dolores, mas ela não atendeu a ligação. José não gostou dessa suposta surpresa, dado que pensou que algo poderia ter acontecido com a filha e Dolores teria levado ela para o hospital. Com raiva, a esposa dele não tinha dado nenhuma explicação. Ele tirou uma garrafa de cerveja da geladeira e sentou no sofá. José ligou a TV e ficou ali sentado com a cerveja e a boca aberta. Dolores queria pegar exatamente aquele efeito. E então, a cena da cama que estava no pendrive começou na tela de uma vez. José imediatamente percebeu tudo e lembrou que Dolores tinha se comportado de uma maneira estranha no dia anterior. Ele não tocou na cerveja, mas foi tentando decidir o que fazer e como se justificar para sua esposa. Mas o vídeo foi eloquente. Foi nesse momento que ele percebeu o quanto a sua família, a sua esposa e sua filha eram preciosas para ele. Ele teria que pedir perdão, porque não poderia perdê-los, por causa de algum erro tão estúpido. Com isso, ele saiu correndo e ligou para a mãe de Dolores. Sua sogra ficou surpresa, porque sua filha nunca havia contado nada a ela. Mas José não acreditou nela e decidiu que ela estava apenas acobertando a sua filha, e que sua esposa deve ter falado algumas coisas desagradáveis sobre ele para sua mãe. José decidiu ir para a casa de sua sogra. Pegou o carro e dirigiu correndo muito. A estrada estava escorregadia, depois da chuva, e o homem estava dirigindo em alta velocidade, quando não conseguiu controlar o veículo e caiu em uma vala. José foi parar no hospital graças a pessoas gentis, por mera sorte. Alguém até trouxe um telefone para ele. Ele mandou uma mensagem para sua esposa, mas não houve resposta. O médico veio várias horas depois e perguntou se o homem tinha filhos. Quando soube que a sua filha tinha cerca de 6 anos, o médico disse: "Tudo bem, então fique aqui." E estava indo embora. Até que o José disse: "Espere um minuto. Por que você perguntou sobre meus filhos?" José estava preocupado. "Eu não vou poder ter mais filhos?" indagou. O jovem não sabia se ficava feliz ou não com seu pensamento. Afinal, seria mais conveniente, já que ele e a esposa não planejam mais filhos. A menos que eles se reconciliem, claro. Então, o doutor disse que era isso mesmo. O homem não iria conseguir ter mais filhos e acrescentou: "Você deve consultar com outros especialistas sobre isso." Então, o médico desviou o olhar. "Agora, é possível fazer um bebê sem qualquer participação." Você sabe do que eu estou falando, né? José não entendeu. Ou melhor, esperava que não entendesse. Entendi. Mas aí, o médico explicou tudo calmamente. E, claro, foi um choque. José ainda não tinha 40 anos. Ele não sabia como viver mais sem a sua esposa. Ela ainda não tinha atendido ele. Assim, ele mandou uma mensagem para Maria. E ela ligou de volta alguns minutos depois, perguntando como ele estava. O homem não se atreveu a contar tudo a ela. Ao invés disso, reclamou com a amante, que agora estava sozinho e que a esposa havia levado a filha para os pais. Ele pediu a Maria para ir até ele e a menina veio no dia seguinte. Mas ela não foi muito simpática porque estava com pressa. Ela perguntou friamente sobre a saúde dele e perguntou o que o médico tinha falado para ele. José evasivamente respondeu que ele viveria e teria alta do hospital logo. Maria saiu correndo para fazer os seus negócios e José checou seu telefone novamente. Viu que a esposa havia lido a mensagem, mas não tinha respondido.
Ele mandou uma mensagem de novo, se desculpou, jurou o seu amor até o túmulo e reclamou que a vizinha estava mexendo com a sua cabeça. Que ela começou a ir até ele constantemente e pedir alguma coisa. Então, acabou acontecendo. Quando o homem ficou sozinho no hospital, ele mandou mensagem tanto para sua esposa quanto para sua amante. Ambos não atenderam. Mas finalmente Maria ligou de volta. Depois de outra mensagem, José ficou feliz no começo, até que ele ouviu o que ela disse a ele. Por favor, não me ligue de novo. Você sabe que não havia nada sério entre nós. Foi apenas uma diversão temporária. Eu não vou ser a sua amante toda a minha vida, enquanto a sua esposa estiver fora. Eu não preciso disso. Eu vou me divorciar dela. Você quer se casar comigo? José deixou escapar, apenas no caso de não estar claro se ele iria se divorciar ou não. Mas aquele tipo de mulher são frequentemente enganadas por essas coisas, e depois que ele disse isso a Maria, ela quase riu histericamente. Ah, você, sinceramente, me fez rir. Por que eu preciso de um marido que não serve para nada? Na cama, você não era boa mesmo. A sua ferramenta era até funcional. Mas eu não preciso de você. Posteriormente, Dolores mandou mensagem para ele também e disse que a vizinha dele deveria tratá-lo agora. Ela, sinceramente, nem queria ajudar seu pobre marido doente com qualquer coisa que fosse. Quando a mãe de Dolores ligou para ela para reclamar de seu destino, ela disse em alto e em bom tom: "Eu te disse para não se casar com ele." Então, mais tarde, José voltou para seu apartamento vazio. Ele mal tinha dinheiro para viver. Então, ele teve que economizar tudo em procurar um novo emprego. A sua vizinha o ignorou como se nada tivesse acontecido entre eles. Depois, ele notou Maria flertando com o vizinho de baixo. E parecia que o homem estava longe de ser a preocupação da, até então, amante. E os problemas do homem não pararam por aí. Logo, a esposa ligou para ele e informou que o apartamento seria colocado à venda e que ele tinha 3 dias para se mudar. Além disso, ela pediu o divórcio e deu ao advogado um pendrive com um filme interessante, com tudo para acelerar o processo de divórcio. José tentou pressioná-la por pena, mas foi inútil. Ele teve que se mudar do apartamento porque era de sua esposa. Com isso, o homem voltou para a mãe idosa e começou a abusar do álcool. A sua vida começou a ficar engraçada. Além do salário dele ser pequeno, de vez em quando, a mãe também pedia dinheiro. Mas pelo menos ela sentia pena do filho. E ela nunca gostou de Dolores. A mãe do rapaz sempre sentia um certo desprezo. Ela acha que eu sou uma pessoa de segunda classe. Mas quem ela pensa que é? Ela largou o marido quando ele se meteu em uma encrenca e fugiu. Eu disse que ela era uma prostituta e você não acreditou em mim. Você tá convencido agora? Você ficou sem nada. Sua filha também não. Sua filha não contou à mãe os detalhes de sua vida pessoal porque era mais conveniente para ele reclamar de todo mundo, só para ele não mudar de ideia. A nora não era uma má pessoa. Agora a mãe dele tinha 100% de certeza que Dolores era prostituta. José reclamou e ficou sem nada. Agora pode apenas fazer companhia à mãe dele. É aquela coisa. Agora é totalmente improvável que alguma mulher aceite morar com ele.